O senhor é a favor ou contra o voto distrital ou distrital misto? Exatamente, porque você tem pouco voto local, se sobrou 550 mil votos para todos os candidatos, e se você não tiver 120 mil votos, você periga de ficar fora, aí tem aquele cara que se elege com pouco, pode dar sorte, mas você não conta com a sorte, né? Então, já começa que você tem 20 candidatos a estadual e pelo menos uns 15 federal hoje. Esses 15 pulverizados, a maioria deles não são candidatos a deputados, são candidatos a prefeito futuramente, candidato a vereador, quer marcar trecho, fazer 5 mil votos para marcar trecho. E aí, automaticamente, isso pulveriza. Essa pulverização local, a pulverização externa, faz com que você não tenha voto suficiente. Nós somos obrigados a buscar voto em outras regiões, se a gente quisesse se eleger, né? Isso aconteceu comigo nas 2 vezes. E eu acho que eu sou a favor do voto distrital, porque o governo, tanto o governo central em Brasília como o local dos estaduais, vão respeitar mais as lideranças locais, como foram no passado, quando tinha poucos partidos, você tinha uma liderança forte regional, que nem o Justo, que nem o Lara, que nem aquelas figuras... Del Bosco Amaral, figuras que representavam o Gastone, eles eram ouvidos, porque na verdade tinha menos partido, você centralizava em 2 ou 3 e acabava tendo esse processo representativo quase que no voto distrital. Eu acredito que o voto distrital, o eleitor consegue cobrar melhor, porque ele vai enxergar quem elegeu, ele sabe que aqui nós teremos direito a 4 ou 5, nós vamos ter 5 deputados, sempre. Já tivemos. E já tivemos. Então a gente teria essa facilidade. Acho que essa é a dinâmica que a gente precisa avançar na reforma tributária, na reforma política. A reforma política tem que avançar como forma de ter um governo de sustentação mais pragmático, né? menos fisiológico. A gente tem que construir apoios. Em qualquer país do mundo você constrói. Você vê que vira e mexe, lá você tem problemas na França, tem problemas na Inglaterra, que é o primeiro-ministro. Isso acontece, mas sem criar uma instabilidade no país. Porque você troca o primeiro-ministro, mas não perde, a instituição daquela nação não fica com falta de credibilidade política. Então, acho que a gente precisa amadurecer a política brasileira. Eu vejo assim, a gente está discutindo pouco, está discutindo pouco o problema estrutural brasileiro, né? E eu volto a falar aquele primeiro assunto meu lá. Se você tem alguém desempregado hoje, tem aquele cara que está desempregado com 35 anos, 40 anos, 50 anos, sabe por quê, Zeda? Ele já ficou velho para o mercado. Então, eu sou novo para me aposentar e velho para voltar a trabalhar com 45 anos e 50. Está horroroso. Então, quando eu falo que eu tenho que estar preocupado com isso, porque isso está acontecendo lá na minha cidade, está acontecendo em qualquer cidade onde nós passamos. Só que, se isso é uma verdade, é por isso que o parlamentar tem que entender os assuntos e entender o que está acontecendo em cada região, para que ele fale assim, poxa, eu tenho que discutir isso no Congresso, porque a gente precisa perguntar como nós faremos para que essas gerações não se percam. Como é que eu volto o cara para o mercado de trabalho? Requalificação profissional, né? Fazer políticas públicas para poder não ter perda de capacidade produtiva com essas pessoas nessa idade que já tem uma formação. Então o que eu preciso? Abrir debate nacional, porque o problema vai resolver o problema da cidade A, B, C que você teve voto, da região sua, do seu estado e do Brasil. Então a gente vai enfrentar esse problema assim, olhando com esses olhos. Entendeu? Então, quando eu falo que eu tenho que ter uma visão organizacional de sociedade, é nisso.